Doutora, a acne, ela é uma doença, digamos assim, que aparece no decorrer da adolescência e que após esse tratamento ela se cura ou ela leva para a vida adulta? Ou isso varia? Isso varia. Existem pessoas que têm somente pela produção hormonal, além da genética, né, do período da adolescência, e que com o passar desse período, no início da idade adulta, a acne acaba desaparecendo. Mas existem algumas pessoas que mesmo entrando já na idade adulta, no final da adolescência, essa acne persiste, e existem alguns adultos que nem tiveram acne durante a adolescência e que começam a desenvolver a acne quando adultos. E aí, obrigatoriamente, nós temos que fazer alguma investigação hormonal, causas bastante frequentes de aparecimento de acne de uma hora para outra, alguns tipos de suplementos alimentares, o uso de anabolizantes, que são hormônios, tudo isso pode colaborar para o aparecimento. Uma outra causa bastante frequente é o uso de maquiagens incorretas, que não sejam adequadas para o tipo de pele daquela pessoa. Então, isso também pode ser ou causa de uma manutenção da acne para depois da adolescência, ou até o aparecimento de acne de uma hora para outra para quem já é adulto. Falando em maquiagem, muitas vezes as pessoas até podem dormir. Isso também é ruim, né, doutora? Vai dormir, tá com uma base, acaba adormecendo e não tira. Isso, o correto é sempre remover a maquiagem no final do dia, antes de deitar, para a gente não ter problema realmente de estar piorando esse quadro. E muitos jovens até achando que vai espremer aquilo soluciona. É errado, né, doutora, fazer isso? É errado. O ideal é não mexer, não manipular a acne, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque isso pode colaborar para que deixe cicatriz, deixe manchas permanentes e que a gente tem dificuldade depois de remover. E além disso, na hora que a pessoa mexe, ela abre uma possibilidade para mais bactérias penetrarem ali. E com isso, num primeiro momento, parecer que o problema está melhorando, está se resolvendo, mas depois acaba voltando o problema, às vezes, num grau até mais elevado, porque as bactérias se aproveitam dessa situação para penetrar mais profundamente na pele e isso piorar o problema. A acne, ela pode se transformar em algum outro tipo de doença? Geralmente não. O que pode acontecer no caso da pessoa, por exemplo, mexer muito, haver uma infecção muito grande no local, aí sim podem formar o que a gente chama de abscesso, que forma-se uma quantidade muito grande de pus, né, na pele, e que muitas vezes esse pus tem que ser drenado, tem que ser retirado, e a pessoa tem que tomar antibiótico por um tempo mais prolongado para que se resolva. E, doutora, quais são os tipos de tratamento que temos hoje em dia para acne? A gente decide qual tratamento é o mais adequado para aquela pessoa a partir do exame dermatológico que vai ser feito durante a consulta. Então, para os graus mais leves de acne, na maioria das vezes, um sabonete adequado, associado a alguns cremes, que podem muitas vezes conter um pouco de antibiótico ou outras substâncias que ajudam no controle da oleosidade da pele. Geralmente, para graus mais leves, isso é suficiente. Agora, conforme o grau da acne vai se agravando, muitas vezes tem que usar alguma coisa para passar que seja adequada, com substâncias que sejam indicadas exatamente para aquela pessoa, e muitas vezes precisa tomar antibiótico ou até uma outra medicação que controla a produção da oleosidade da pele. Então, ela vai agir exatamente no problema, nas glândulas sebáceas que estão produzindo uma quantidade exagerada de oleosidade. E, além disso, a parte de dieta também acaba sendo indicada, uma dieta menos gordurosa, alguma coisa assim? Uma dieta saudável é muito bem-vinda, e além da questão da dieta, a gente tem que lembrar que também tem que ser investigada a causa dessa acne. Então, se a pessoa fez uso de algum medicamento que possa ter causado a acne, é lógico que a gente tem que tirar essa substância que causou o problema. Se a pessoa está tomando algum tipo de suplemento alimentar que também seja suspeito para que esteja causando que seja a causa da acne, também precisa estar substituindo isso. Ok, doutora. Então, só para a gente ficar bem, digamos, antenado com isso, qual é o momento que a pessoa deve se preocupar em procurar um dermatologista?
Assim que os primeiros sinais de acne aparecerem, então notou que a quantidade de cravos está aumentando ou começaram a aparecer algumas bolinhas avermelhadas no rosto, a orientação é procurar o dermatologista nesse momento, porque o quanto antes começar o tratamento adequado, individualizado para aquela pessoa, melhor. Nem sempre o tratamento que o amigo usa é o mais adequado para ele, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para fulano usou tal coisa, usou outra coisa, nem sempre é a melhor opção, às vezes pode até agravar o problema. E hoje eu estou conversando com a doutora Adriana Lage e ela está nos ensinando sobre as diversas doenças da pele, cabelo. Doutora, eu gostaria de te perguntar a respeito de queda de cabelo, que eu acho que é uma grande queixa que a doutora deve atender aqui na clínica, não é verdade? Sim, é muito frequente, é uma das principais causas que as pessoas procuram o dermatologista. E eu diria que é uma das mais importantes causas de preocupação das pessoas. Realmente o pessoal chega bastante ansioso, muito preocupado, com medo que todos os cabelos caiam. Então eu acho que é algo bastante importante para ser explicado, orientado e avaliado. Normalmente é uma questão genética ou por que tem tantos mais, parece que mais homens são acometidos pela queda de cabelo, não é isso, doutora? Existem vários tipos de queda de cabelo. Existe um quadro que a gente chama de alopécia androgenética, que é uma característica genética de alguns homens e que é caracterizado por aquela calvície que é mais frequentemente conhecida, em que existe uma diminuição dos cabelos mais na frente do couro cabeludo e a pessoa mantém os cabelos na parte de trás. Isso sim costuma ser uma característica genética da pessoa. Agora, para as mulheres, essa não é a principal causa de queda dos cabelos. Para as mulheres, o mais frequente é um quadro que a gente chama de eflúvio telógeno, em que existe uma queda temporária, que pode durar até alguns meses, em que existe uma queda dos fios de cabelo globais, assim, não é que determinada parte do couro cabeludo fica com menos cabelo ou mais cabelo, mas isso é realmente motivo de muita preocupação por parte das mulheres. Doutora, e nesse tipo de queda de cabelo nas mulheres, mais comum, né? Qual é a causa que isso pode ocorrer ou por quê? Existe uma queda de cabelo temporária que é cíclica, então existem algumas épocas do ano que a pessoa pode ter um pouquinho mais de queda de cabelo e que isso vai se resolver sozinho, mas também existem outras causas. Então, as mulheres depois do parto, durante a amamentação, isso tem toda uma modificação no organismo da mulher e é muito comum a gente ver esse tipo de queda de cabelo após parto e após amamentação. Além disso, algumas cirurgias podem provocar também queda do cabelo. A cirurgia bariátrica é bastante frequente porque existe uma diminuição da absorção de algumas vitaminas, além de todo o estresse que a pessoa passa, existe uma modificação de todo o organismo por conta de algumas cirurgias. Então isso também pode ser causa de queda de cabelo. E o estresse, a parte emocional, é uma das principais causas também. Eu preciso salientar que para a queda de cabelo a gente sempre tem que fazer alguns exames de sangue, na maioria das vezes. Por quê? Porque podem haver também a deficiência de algumas vitaminas, a deficiência de ferro, a pessoa às vezes pode ter uma anemia, por exemplo, e isso também se causa desse tipo de queda de cabelo chamada eflúvio telógeno. Então tudo isso tem que ser investigado na consulta com o dermatologista. Ainda falando sobre a cirurgia bariátrica, que tem essa queda, a pessoa então tem que repor alguma vitamina para que isso não aconteça? Geralmente o cirurgião que faz a cirurgia, ele tem uma equipe, nessa equipe existe, na maioria das vezes, uma nutricionista, e ela costuma dar orientação, que tipo de vitamina que tem que ser usado, mas geralmente na cirurgia bariátrica são feitas reposições de vitamina, e na maioria das vezes até para o resto da vida que a pessoa tem que tomar, né? Isso já colabora no cuidado com o cabelo. Doutora, então vamos voltar um pouquinho nessa parte da calvície dos homens, que assombra aí, né, muitos homens. O que a doutora pode falar a respeito mais? Por esse tipo de queda de cabelo ser uma característica genética,
Infelizmente, nós não temos uma cura, um tratamento que seja definitivo, mas existem várias alternativas que hoje em dia auxiliam muito no tratamento desse tipo de queda de cabelo. Então, a minha primeira orientação é, se a pessoa tem uma genética para isso, então tem familiares com esse tipo de queda de cabelo, isso pode ser tanto do lado do pai quanto do lado da mãe da família. E está começando a notar que começou a ter as famosas entradas, procurar o dermatologista o quanto antes. O quanto antes começar o tratamento, na maioria das vezes a gente tem um resultado melhor. E esse tratamento ele pode ser com remédios para serem passados, aplicados no couro cabeludo, ou existem também comprimidos que podem ser tomados e que podem auxiliar no tratamento. Doutora Adriana, e a respeito da cirurgia de implante? Quando é que a pessoa chega no momento que ela fala, eu quero fazer a cirurgia? Se a pessoa demora muito para procurar uma ajuda para um tratamento clínico, com remédio de aplicar no cabelo ou para tomar, e aí já está com um grau mais avançado de queda de cabelo, aí muitas vezes o que resta é realmente partir para um tratamento cirúrgico de implante capilar, em que são retiradas faixas, né, e feito todo um processo desses fios de cabelo, e esses fios eles são colocados nas áreas em que estão faltando os cabelos. É importante salientar que além da cirurgia, na maioria das vezes a pessoa também tem que fazer tratamento com produtos para serem passados e tomados, senão a pessoa acaba perdendo, né, esses cabelos novos que são implantados, eles acabam também caindo e aí não resolve o problema.